Olá, graça e paz, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo nesse dia, nessa semana que se inicia. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Eu queria trazer uma palavra ao seu coração hoje, que está registrado lá no Salmo de número 73, onde é falado sobre um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o responsável pelo louvor e adoração no templo na época de Salomão. E Asaf era responsável por isso, por organizar os levitas, por organizar como seria feito o louvor e a adoração a Deus. E tudo que Asaf fazia era apresentar a Deus o seu louvor. Mas o que aconteceu com Asaf? Em determinado momento, Asaf começa a olhar para o que acontecia na vida dos ímpios, na vida daqueles que não temiam a Deus e o que não acontecia na vida dele. Acontecia na vida dos ímpios prosperidades, seus filhos eram sempre saudáveis, não havia aperto nenhum para aqueles homens e o pior, eles também blasfemavam contra Deus e não acontecia nada com eles. E já no caso de Asaf, talvez fosse o contrário de tudo isso. Vivia em aperto. Apesar de estar adorando a Deus, vivia com problemas financeiros. É apenas uma suposição. Apesar de estar servindo ao Senhor na casa dele, era também uma pessoa que sofria perseguições, talvez, não tinha credibilidade junto, talvez, à liderança ou qualquer outra coisa assim. E Asaf diz que, observando que os ímpios faziam tudo diferente do que a palavra de Deus diz, do que os mandamentos de Deus diz, que ele quase se desviou. E ele quase realmente deixou de servir a Deus. Muitas das vezes isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode simplesmente nos deixar de verdade, sem mesmo chão e nem ter como servir a Deus e adorar a Deus, perder o desânimo, ou melhor, perder o ânimo e ficar desanimados. Todavia, diz o texto que Asaf, quando ele percebeu tudo isso, ele entrou no templo. E quando ele entra no templo, ele contempla o fim dos ímpios, contempla o fim daqueles que não servem a Deus, contempla o fim deles. Deus mostra para eles que os pés daqueles ímpios estavam em lugares escorregadios, estavam em lugares onde eles simplesmente não tinham em Deus a saída. E o final da vida deles aqui na terra era um final para Deus o pior possível. Porque muitas das vezes nós consideramos que temos aqui nessa terra muitos bens, muito dinheiro, muita alegria passageira, felicidades, bebidas e tantas outras coisas. De repente, a gente não sabe o que vai acontecer depois dessa vida. Ou melhor, aqueles que ainda não receberam Cristo, que não têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, não sabem o que vai acontecer. Muitas pessoas nem sequer desejam ou sabem quem é Jesus, quem é Deus e que o Espírito Santo está atuando hoje. Mas nota uma coisa. Desculpa, no caso de Asaf, ele entra no templo e vê tudo isso. E aí a visão dele é restaurada. Aí a visão de Asaf é restaurada. E é isso que tem que acontecer com você e comigo. Nós precisamos nos voltar todos os dias para Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa buscar na palavra de Deus os mandamentos de Deus para que seja restaurada a sua vida, para que seja restaurada a sua comunhão com Deus. E se você olhar para o lado, se você olhar para o ímpio, se você olhar para aquele que, apesar de fazer tudo diferente do que a palavra de Deus diz, continua prosperando, sabe o que vai acontecer? Você vai pelo mesmo caminho dele. E daqui a pouco você está saindo da presença de Deus. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que Deus ele tem o melhor para você e para mim. Ele tem nos guardado e tem nos feito
refúgio nele para que nós não possamos ver essas coisas, ou melhor, para que nós não venhamos a ver essas coisas e venhamos a nos desanimar de servir ao Senhor. Eu quero dizer para você, mais uma vez, esse é o dia que nos fez o Senhor. E a melhor coisa que eu e você precisamos fazer é nos alegrar nele, nos regozijar nele, exaltar o nome dele todos os dias. Pense nisso. Deus ama você do jeito que você é. E não importa o que os outros pensam, o que importa é o que você faz para adorar e estar na presença de Deus. Pense nisso. O Senhor ama você e você vai conseguir alcançar e levar a sua família para a presença de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Essa semana será uma semana de vitórias. Em nome de Jesus.